Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar estudando as atrocidades cometidas pelo chifre pequeno de Daniel de acordo com a história secular. Você saberá o que foi feito, como os tempos e a lei de Deus foram alteradas por esse poder. Então não sai daí porque Evidências começa já já. De volta com o programa Evidências, oferecendo para você inteiramente grátis o Guia de Estudos Evidências, com assuntos sobre a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia e muito mais. Esse estudo poderá ser seu inteiramente grátis. Basta ligar para a gente aqui no horário comercial, no telefone 0 Operadora 12 21 27 3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 0 Operadora 12 98144 0077. Você também pode acionar o QR Code que está aí na sua tela ou entrar na página biblia.com.br. Pelo que nós vimos até agora, o papado durante a Idade Média teve muitas implicações sérias para o cristianismo, não apenas na Idade Média, mas também na Idade Moderna, especialmente com a Santa Inquisição. Nós falamos isso para você. Também vimos que no lado protestante também houve abusos em nome de Deus, ou seja, esses erros do passado têm de ser vistos não pela ótica acusatória, mas pela ótica da penitência. Nós, enquanto povo de Deus, devemos sofrer com os pecados cometidos pelo povo de Deus. E pelo que vimos do pequeno chifre em Daniel, eu espero que você ainda se lembre dele, não esteja enjoado de tanto falar do pequeno chifre, mas é um elemento importante. Nós percebemos que ele foi oriundo do cristianismo, você lembra? Ele não seria, enquanto anticristo, um ser de fora do cristianismo, mas alguém que seria uma versão apostatada dos princípios cristãos, que daria prosseguimento à Roma imperial, numa forma agora modificada, e que esse pequeno chifre, que daria prosseguimento à Roma, surgiria depois do ano 476, quando houve a divisão do império. Nós também já estudamos em programas anteriores, que você deve assistir, que esse pequeno chifre subiria após a queda de 3 dessas divisões de Roma, que nós identificamos como sendo os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. A profecia disse mais. Ela falou que esse chifre faria guerra aos santos do Altíssimo, que ele magoaria os santos do Altíssimo e que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Vamos ler na Bíblia. Mas eu quero ler esse texto com você de uma maneira um pouco diferente, porque eu vou destacar algumas palavras em hebraico que está ali, ou melhor, em aramaico. É um texto muito importante, então eu vou colocá-lo aqui no telão com os destaques em aramaico. Diz assim: ele, o pequeno chifre, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, em aramaico, zeminim, e a lei, vedat, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, e dan, tempos e metade de um tempo. Você viu que aqui eu li a passagem bíblica destacando 3 termos em aramaico que estariam ali. Agora você pode me perguntar, Rodrigo, mas qual o problema em alterar ou mudar os calendários? Eu vou explicar para você. É que isto dificultaria o reconhecimento das profecias de tempo na Bíblia, bem como as festas religiosas que acompanhavam, apontavam para a vinda do Messias. Então a mudança dos calendários era séria do ponto de vista profético. As festas do antigo Israel eram todas baseadas na colheita e o calendário marcaria também algumas profecias, especialmente profecias de tempo, como por exemplo aquela que marca a vinda do Messias e a restauração das verdades de Deus no tempo do fim, isto é, no decorrer da história do cristianismo. Portanto, qualquer mudança no tempo, nos calendários,
dificultaria o reconhecimento daquilo que a profecia tem a nos revelar, a nos dizer. Eu não sei se por coincidência ou por resultado da luta constante entre as forças do bem e do mal, a história do calendário judaico sempre esteve repleta de tensões, especialmente após o cativeiro da Babilônia, sabe? Parece até que uma força sobrenatural sempre procurou dificultar a marcação judaica dos dias e das festas judaicas, especialmente aquelas estabelecidas por Moisés, que apontavam para a vinda do Messias. A questão do tempo sempre foi foco de intensa luta pelo poder, também por embates políticos, disputas ideológicas. Sempre foram expressas através de controvérsias proféticas e teológicas aludidas ao calendário. Por isso, esta fala do pequeno chifre, que o levaria numa tentativa de mudar os tempos, isto é, os calendários festivos, é uma fala que tem muita importância. E, de fato, houve várias maneiras pelas quais esse poder fez isso ao longo dos anos. Novamente, copiando e ampliando as mudanças que já haviam sido feitas na época do Império Romano. Você quer ver alguns exemplos? Sim, eu posso dar para você. A introdução do calendário eclesiástico de várias festas pagãs que foram cristianizadas, como é o caso, por exemplo, do Carnaval, que, pela reforma do calendário ordenada pelo Papa Gregório Magno, migrou de dezembro para os últimos dias antes de uma quaresma, ou 40 dias religiosos, uma quarentena de dias, que antecede a nova data da Páscoa. Eu digo nova data da Páscoa porque a data original da Páscoa cristã, que deveria ser a Páscoa judaica, passou agora a ser calculada não mais conforme o calendário judeu, porém de acordo com um outro calendário que impossibilitasse a sua coincidência com aquela antiga festividade dos judeus, aquela que Jesus realmente cumpriu e na qual ele foi crucificado. O problema dessas alterações não é tanto a celebração em si, porque não há nada no Novo Testamento que ordene para este ou aquele dia a guarda de uma data religiosa em relação à Páscoa. Por exemplo, o dia da ressurreição de Jesus. Não há nada no Novo Testamento que diga todo domingo de tal mês vocês celebrarão a ressurreição de Cristo, tá certo? E nós sabemos que a morte de Cristo substitui a Páscoa judaica pela Santa Ceia. Então o problema não está necessariamente só na mudança, mas na dificuldade que isso traz para a compreensão das profecias bíblicas e, acima de tudo, para a celebração do quarto dia da lei de Deus, que estabelece a guarda do sábado como o sétimo dia da semana, o dia que deve ser guardado, e não o domingo, que na verdade não é o sétimo dia, mas sim o primeiro dia da semana. Aliás, você já se perguntou por que o fim de semana se chama justamente fim de semana, se o dia seguinte ao domingo se chama segunda-feira? Ora, se o dia depois do domingo se chama segunda-feira, onde estaria a primeira-feira? E por que o domingo está incluído num período de tempo chamado fim de semana, se ele seria o primeiro dia da semana? Em Daniel capítulo 7, 25, o texto que nós lemos, tudo indica, ou tudo leva a crer que o pequeno chifre queria atingir a magnitude da sua tentativa de afronta a Deus durante uma mudança de um tempo regular, repetido, nomeado, fluxo, que teria sido estabelecido por Deus por outro tempo estabelecido pelo ser humano. Aliás, este é o significado da palavra zinim, que eu li para vocês em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Um tempo que pertence ao Altíssimo, sobre o qual este poder temporal, um poder humano, teve um papel importante numa tentativa errada de mudança. Que a tentativa teve a ver com a transgressão das obrigações da lei de Deus, especialmente do quarto mandamento, aquele que manda santificar o sétimo dia, está claro porque eles mudaram o sábado para o domingo. Agora, eu tenho que levar em conta também que esta palavra lei que aparece ali faz menção a uma outra lei mais importante, que é a lei de Deus. Ou seja, quando Daniel fala, no capítulo 7, verso 25, que
o anticristo, o pequeno chifre, mudaria os tempos, isto é, os calendários e a lei, ele não está se referindo a uma lei qualquer, ele está falando da lei de Deus. Quer fazer um exercício comigo? Olha como é que a lei de Deus foi alterada. Pegue qualquer versão da Bíblia que você tem em sua casa, qualquer versão, e abra nos 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Pode ser uma Bíblia evangélica, uma Bíblia de Testemunhos de Jeová, uma Bíblia católica, judaica, a Bíblia de Jerusalém, a João Ferreira de Almeida, não importa. Qualquer Bíblia, abra em Êxodo capítulo 20. Depois, abra o Catecismo, onde estão estipulados os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí, com o Catecismo numa mão e a Bíblia na outra, compare a diferença. Talvez, se você não tiver um catecismo aí agora, eu vou ajudar você. Eu vou colocar no telão aqui a comparação entre o que está na Bíblia e o que está no catecismo, para que você possa ver como a lei de Deus foi alterada a mando do Papa. Coloque aqui na tela, por favor. De um lado, eu tenho a Bíblia com um resumo dos 10 mandamentos, que, como eu falei com vocês, você pode encontrar em qualquer Bíblia, qualquer versão, seja protestante, seja católica, não importa. O resumo dos 10 mandamentos é exatamente o que eu vou mostrar aqui. E o resumo do catecismo é exatamente aquele que você tem em qualquer edição do catecismo, online ou em papel físico que você possa encontrar em qualquer livraria católica. Então vamos lá. A Bíblia traz os 10 mandamentos assim. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando vamos, porém, ao catecismo, na parte em que apresentam os 10 mandamentos, eles vêm completamente diferente. O primeiro mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Não diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagens de escultura, desaparece da versão do catecismo e é substituído pelo mandamento que diz, não tomar o seu santo nome em vão. Depois vem guardar domingos e festas. Veja, o mandamento original manda guardar o sábado. No do catecismo, guardar domingos e festas. Depois tem honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. E o último mandamento, eles dividiram em 2, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, pelo que você pode ver, aqui nós temos um cumprimento óbvio de Daniel 7:25. Os calendários foram mudados e a lei de Deus também foi mudada. Não tem como alterar isso aqui. Bom, você viu também que no programa anterior eu falei um pouco sobre a história do cristianismo e naquela oportunidade também eu falei sobre as coisas que o pequeno chifre haveria de fazer e hoje eu ampliei um pouquinho mais. Porém, faltou algo que eu não destaquei e eu quero voltar a apresentar Daniel 7:25 aqui no telão para chamar a atenção de algo para você. Vamos colocar de novo Daniel capítulo 7, versículo 25 aqui no telão. Vamos repetir aqui. Como eu falei, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, que eu já expliquei os tempos como calendários, a lei como a lei de Deus, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora eu quero me deter um pouco com você na palavra idam, a palavra para tempo. Vamos colocar aqui uma outra imagem e você vai entender. Vamos aqui ao quadro. Você tem aqui a palavra idam, que seria a palavra aramaica para tempo. Embora a palavra tempos seja vocalizada por aqueles copistas judeus da Idade Média, os chamados massoretas, e ela é vocalizada como plural, provavelmente ela deve ser uma palavra dual, isto é, um par de coisas. Então, nesse caso, eu estou falando de um tempo e de um par de tempos. O que eu quero dizer com isso, da palavra estar no dual? Simplificando, a questão para você, eu quero dizer que ali naquela passagem de Daniel seria para ser lida assim. Os santos serão entregues na mão do anticristo por um tempo, 2 tempos, o dual, e a metade de um tempo,
ou seja, 3 anos e meio. Você entendeu? Isso é muito importante para a gente continuar o acompanhamento da profecia. Então, em princípio, quando a gente lê assim o texto, a primeira leitura, parece que o pequeno chifre de Daniel 7,25 iria perseguir o povo de Deus por 3 anos e meio, correto? Mais ou menos. Mas antes de explicar isso para você, deixe-me mostrar mais 5 outras passagens bíblicas em que esse espaço de tempo é mencionado. Vamos ver aqui na tela. Vamos lá. Nós temos estas passagens aqui, olha. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos, ou 2 tempos, como eu falei, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12, versículos 6 a 7. Veja, aqui nós temos a mesma expressão do capítulo 7, 25. E também a mesma expressão é repetida em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, onde Deus promete proteger o seu povo durante o ataque do inimigo, que duraria, de acordo com o Apocalipse, um tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma expressão que eu encontro em Daniel. Agora vamos ver um conjunto de outros textos bíblicos ali no Apocalipse que mostram o mesmo período de tempo, porém contabilizado de maneira diferente. Em Apocalipse 13, verso 5, é dito o seguinte sobre a besta ou o anticristo: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Veja, a besta do Apocalipse falaria arrogâncias e blasfêmias, assim como o chifre pequeno de Daniel, e ela teria autoridade para agir 42 meses. Agora, veja aqui na tela a conta que a gente pode fazer. 42 meses. Cada ano tendo 12 meses, então 42 dividido por 12 é igual a 3,5, ou 3 anos e meio. Até aqui tudo bem, mas agora aparecem no texto do Apocalipse 2 passagens de tempo que causam certa estranheza. Eu também quero mostrá-las para você. Vamos aqui. Apocalipse capítulo 11, verso 3 diz assim: darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui está falando de como a palavra de Deus, as testemunhas sagradas do Altíssimo, atuariam durante o tempo da perseguição à verdade e ao povo de Deus. Isto seria durante um período de 1260 dias. Esta mesma expressão aparece em Apocalipse capítulo 12, verso 6, onde é dito que a mulher, isto é, a Igreja de Cristo, deveria ficar no deserto, longe da perseguição do dragão maligno, por 1260 dias. Ora, se estamos falando mesmo do mesmo período de tempo, a estranheza ficaria mais ou menos assim. Eu vou colocar na tela e você vai entender. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dá 3 anos e meio, ok? 42 meses também dá 3 anos e meio. Porém, 1260 dias não dão 3 anos e meio. 3 anos e meio dariam 1277,5 dias. E então? Aqui está o problema. Pelo cálculo de um ano, que um ano seria 365 dias, 3 anos e meio dariam 1277,5 dias e não 1260 dias. Como é que a gente resolve esse problema? Para fechar a conta de 1260 dias, os 3 anos e meio da profecia teriam que ser equivalentes a anos de 360 dias. Isto não é nem de perto um ano, nem um ano solar, nem um ano lunar. Quer você trabalhasse com os calendários normalmente usados pelos judeus, outros povos do Antigo Oriente Médio, eles não trabalhavam com um ano de 360 dias. Então, que calendário é esse que aparece na profecia? E como resolver esse impasse, essa aparente incongruência? Eu confesso que por muitos anos eu tive dificuldade com esta parte da Bíblia,
porque os historiadores desconheciam qualquer povo da antiguidade que usasse um calendário de 360 dias ou 12 meses de 30 dias cada. Ora, embora houvesse diferentes modos de se contar os anos no passado, os mais conhecidos são o ano solar, de 365 dias, e o ano lunar, de 354 dias. Eu mesmo confesso que desconhecia qualquer cultura, qualquer povo dos tempos antigos que tivesse um calendário de 360 dias. E os manuais e comentários bíblicos que eu consultava também diziam a mesma coisa. O máximo que eu poderia argumentar até então seria o seguinte: se considerarmos que o termo aramaico idam, usado por Daniel, embora possa ter um sentido de ano, ele também é um termo incomum. Então eu devo levar em conta que estou diante de um cômputo de tempo especial, o que, em tese, justificaria provisoriamente este ano diferente de 360 dias, tá certo? Em tese. Ou seja, não seriam anos comuns, mas sim anos proféticos. Ok. De fato, a palavra aramaica, idam, que eu apresentei para vocês, o termo que Daniel usa, concorda ou lembra foneticamente uma antiga palavra acadiana e também assíria, Adanu. Veja, idam, Adanu. E esta palavra tem dois significados principais que eu vou mostrar para você aqui na tela. Vamos lá. Adanu significaria, em primeiro lugar, um momento no tempo, no final de um período especificado. E, em segundo lugar, um período de tempo de duração predeterminada ou caracterizado por uma sequência de eventos específicos. Bom, sendo assim, Adanu desempenharia uma parte integrante da literatura de presságio na Babilônia, na antiga Mesopotâmia, como sendo o tempo em meio ao qual, ou após o qual, o evento profetizado haveria de acontecer. Tudo bem. Para os adivinhos caldeus, os eventos preditos por adivinhação eram escritos nos céus pelos deuses, e assim também estavam nas entranhas ou vísceras das ovelhas. Mas calma, Daniel não está endossando essa crença pagã. Ele está apenas usando um termo técnico que lhe era familiar. Ele estava falando de um prognóstico profético envolvendo o tempo. Sendo assim, ele usa a palavra aramaica idam ou adanu, que seria mais precisa do que a palavra comum para ano, que é shaná, ano em hebraico, ou shená, que seria a palavra ano em aramaico. Daniel prefere usar uma palavra mais técnica. Mas eu admito que essa explicação tinha os seus furos, ou a parte dela que não estava tão comprovada. Porém, recentemente, a arqueologia veio ajudar bastante nessa questão. A documentação do Antigo Egito e também de outros povos do Antigo Oriente Médio atesta a um sistema de calendário duplo, pelo qual as pessoas pagavam seus impostos de acordo com a lei civil, sendo assim um ano solar de 360 dias, com 5 dias adicionais. Mas os festivais religiosos seriam celebrados nos templos de acordo com outro calendário, o calendário lunar. Então, o que nós devemos entender é que as sociedades civis do passado trabalhavam com mais de um sistema temporal funcionando ao mesmo tempo em cada sociedade. Eles tinham mais de um calendário concomitante. Isto não é muito diferente de hoje. Há países, por exemplo, em que o calendário de ajuste fiscal é diferente do calendário anual, embora ambos trabalhem em paralelo. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, até ao período da antiga Babilônia, o mais difundido sistema de contagem do tempo era o uso administrativo de um ano esquemático de 360 dias, existindo ao lado de um calendário lunar e também de outro calendário solar. Muitos documentos econômicos e calendários do terceiro milênio antes de Cristo atestam o uso de tal ano de 360 dias, ano este que funcionou muito bem como o principal estruturador para a contabilidade. Estoques, cálculos de imposto e planejamento de longo prazo, tudo era calculado com base neste calendário atual de apenas 360 dias. O mesmo número foi usado para expressar períodos de tempo esquemáticos que não envolviam cálculo de longo prazo, quando não era necessário, é claro, recorrer a um ano concreto. E assim era também com períodos proféticos representados por anos de 360 dias.
Alguns exemplos ajudarão você a conhecer e entender melhor esse assunto. Vamos colocar aqui na tela. Este que você está vendo aqui é um desenho de um tablete cuneiforme recentemente publicado e que traz um texto administrativo de Ur III, do reinado de Sulgi. Isto eu estou falando do ano 2100 a.C., na cidade sumeriana de Umma. Nele, o autor atribui grupos de escravos a vários locais de trabalho em toda a cidade e os seus arredores também. E ele calcula a quantidade de dias de trabalho atribuídos a cada local e a conseguinte necessidade de envio de alimentos por vários períodos de tempo. A primeira seção desse tablete se lê exatamente como está aqui. Eu vou colocar para você. 36 trabalhadoras do mês, colheita, para o mês do Muse. Seu trabalho, 1.260 dias são o débito neste local. 36 escravos trabalharão por exatamente um ano, ou seja, do mês 1 ao mês 12 do calendário de Umma. O escriba que produziu essa tabuleta cuneiforme calcula então o número de dias do trabalho de cada um dos empregados. E veja o que ele colocou. Vamos de novo à tela aqui. 36 vezes 12 vezes 30, que dá 12.960 dias. O número de 360 dias está implícito pela multiplicação de 12 meses esquemáticos com 30 dias cada um deles. Ou seja, os primeiros administradores estavam cientes de que 360 dias não seria um número válido para qualquer ano em prática, especialmente da agricultura. Portanto, era um ano simbólico e especial. Esse mesmo ano simbólico e especial de 360 dias é mencionado numa oração feita por um sacerdote babilônico à deusa Nishniana, pedindo uma revelação profética, onde o tempo Adanu é descrito como um composto de 6 vezes 60 dias e 60 noites, que dá um total de 360 dias. Agora a pergunta que a gente faz é, e biblicamente? Será que nós temos indícios de que os judeus também seguiam esse esquema de um tempo ou um ano especial chamado Idam, que teria 360 dias? Bom, se descobrirmos indícios disso, nós teremos mais elementos para compreender de maneira fundamental esses 1.260 dias ou anos literais da profecia de Daniel. Mas o tempo está acabando, o programa vai ficando por aqui e na semana que vem nós continuaremos com esse assunto, tá bom? Então você tem que trazer papel, caneta, anotar os detalhes, acompanhar na sua Bíblia e ser enriquecido pelas informações da Palavra de Deus. Um grande abraço e até lá!